razoável. Sim. No segundo turno, a gente iniciou, né, de novo os mesmos jogos ali, a gente fez umas boas partidas, daí acabou que se classificava 4 times para fazer a semifinal do segundo turno. Sim. Sendo que o Santa Cruz já tinha ganhado o primeiro turno, e se ganhasse o segundo já não tinha a final. Já era campeão direto. Já era campeão, né, direto. O que aconteceu daí? O time do Ajax, nessa data, nesse ano de 94, ele acabou chegando no segundo turno em 5º lugar. Ele não se classificou para a semifinal. Sim. E daí, nesse ano também, e tinha o time, né, do Juventus, que tinha uma história muito, né, bonita, né, no futsal, que era, né, do Sabiá, acho que outras pessoas ali, né, conhecidas ali, mas era um time bom. Era um time muito, muito bom. E daí aconteceu que no último jogo de classificação, antes da semi, dos 4 times, né, classificados, Sim. teve uma briga, um desentendimento dentro de campo, onde o time do Juventus acabou sendo desclassificado dos 4 classificados. Por disciplina. E daí, como o Ajax tinha ficado em 5º, foi chamado para ocupar essa vaga Sim. do Juventus. Sim. Então, quer dizer que em 94, o Ajax não tinha se classificado Sim. para fazer a semifinal. Uhum. Mas daí, como aconteceu isso, acabou pegando e fazendo a semifinal e pegou de cara o time do Nacional, que era uma potência na época, era um time muito forte. Sim. Era um time, sabe, né, fortíssimo. Sim. E era, assim, né, cotado nesse ano para ser o campeão. Sim. E daí eu lembro que daí o Ajax foi jogar essa semifinal, era um time, né, de piazada, onde eu já escalei o time, né, saber para você. O time do Nacional é um time muito experiente, Carlão, o João Córdova, o próprio Juarez, então era um timaço mesmo. Daí acabou que a gente foi jogar esse jogo, era um dia de muita chuva, e daí acabou que o jogo foi meio, né, truncado, não foi um jogo muito aberto. Eles tinham mais qualidade técnica do que a gente. A gente tinha, né, qualidade técnica e eles tinham, além disso, mais experiência que a gente. Sim. E acabou que a gente saiu perdendo de 2-0, e perto de acabar o jogo, 2-0 pro Nacional, a gente, claro, a gente não, né, desistiu, mas a gente, né, sabe, conseguiu empatar o jogo no finalzinho e levar para os pênaltis. Eu lembro que nos pênaltis o Ajax acabou errando um pênalti, o Aderli, o Lico, errou, e do time do Nacional quem errou foi o João Córdova e o Carlão. E a gente acabou, né, passando para a final no segundo turno, em 94, o time do Ajax. E daí, João, quando a gente chegou, né, na final do segundo turno, pegamos o time do Santa Cruz. Sim. Atual campeão, nós tínhamos perdido na estreia de 4-0, tinha sido campeão do primeiro turno. Sim. Era um time a ser batido. Sim. Silvinho, o Grilo, era o Peixe, o Cascão, no gol, era um timaço mesmo. E daí a gente foi jogar com eles na final do segundo turno, e acredito que eles, não que eles menosprezaram nós, mas eles acharam que ia fácil. Sim. E nós acabamos abrindo na final do segundo turno 4-1 neles, que daí no final eles conseguiram diminuir para 4-3, mas a gente acabou sendo campeão do segundo turno. Sim. Então quer dizer que depois que o Ajax foi campeão do segundo turno no campeonato de 94, ainda tinha que jogar a final com o time que era considerado atualmente o melhor time. E daí a gente foi jogar esse jogo, né, na final, em 94, onde quando a gente já chegou, né, na final, a gente já tinha, né, torcida, a gente já tinha muitas pessoas que confiavam que, como nosso time era jovem, era muito boa no ataque, nós tínhamos chance. E tanto é que foi uma final no domingo à tarde, muito bonito, sol. Acabou que a gente, né, começou o jogo na final, o time do Ajax entrou sem compromisso, jogou solto, acabou abrindo, né, placar no começo, né, do jogo, o gol, né, do Maico, no comecinho do jogo, 5, 6 minutos. Até, inclusive, eu quero te falar que tem muitos, sabe, registro em VHS dessa final de 96, que até aí eu tenho postado, né, te passando, ou para quem quiser, existe vídeos ali, não tem o jogo, né, correndo, mas tem os pênaltis, tem antes, tem o depois. Então foi uma história linda. E daí foi que daí no segundo tempo da final, daí o Santa Cruz conseguiu um pênalti, acho que se não me engano era 30 mais ou menos do segundo tempo. Eles acabaram errando o pênalti, onde o Célio, nosso goleiro, o Célio, né, Tristão, acabou já começando a consagração dele já no tempo, sabe, no tempo corrido, que ele pegou um pênalti. E daí eles não conseguiram empatar até naquele momento. Eles acabaram empatando o jogo no finalzinho do jogo, um gol de semi-bicicleta do Grilo, de fora, né, da área, uma bola assim, sem uma bola que a gente não achou que ele ia fazer aquilo. Ele acabou dando uma meia bicicleta, acabou encobrindo o nosso goleiro Célio no finalzinho do jogo. E acho que nos acréscimos, ainda na cabeçada, a bola deu na trave.
acabou que a gente foi para os pênaltis ali, e nos pênaltis ali, eles erraram 3 pênaltis, a gente acabou, né, fazendo todos. Sim. Acho que o jogo foi 4-1, 4-2, e daí onde o Célio se consagrou mais uma vez e pegou 3 pênaltis na final, e o Ajax, né, se consagrou, né, campeão. Então, assim, eu lembro que daí na sequência o Ajax no ano seguinte já reformulou o time, já trouxe grandes outros, né, jogadores dos outros times, e acabou até perdendo uma semifinal no ano seguinte para o Santa Cruz. Mas também tem uma história também, acho que mais uns 5, 6 anos ali. Acho que até 2012 eu ainda lembro que eu joguei no time do Ajax ainda, que eu estava em Curitiba trabalhando, e vim, né, para jogar um jogo de semifinal. Quer dizer que é uma história, né, bonita, né, do nosso futebol e da nossa história. Uma glória conquistada, não? Assim, que nem assim. Então eu tenho, assim, né, eu não tenho muitos títulos, mas eu tenho esse título com o Ajax, né, daí como jogador, e daí só que tem mais um detalhe ainda, João. O Ajax ele foi campeão em 96, mas ele tem mais uma final do ano de 2000. No ano de 2000, o Ajax voltou para uma final, tirou o Teimosinho em 2 jogos, né, na semifinal, que era um baita time também, e acabou, né, jogando a final com o time do Nacional, no estádio, né, da Proflor. Foram em 2 jogos, que, se não me engano, o primeiro jogo deu 0-0, e o segundo jogo eles acabaram ganhando de 2-0. Daí o Ajax tem esse vice no campeonato também no ano de 2000. O Ajax tem 2 vices, né, se não me engano, parece. São 2 vices, parece que estava vendo, Será que é? Chegou 2002, parece que ele tem mais um vice ainda, se eu não me engano, mas estava vendo a história dele. Mas tem assim, mais algum outro clube que você queira falar? O Liverpool, você quer contar um pouco da história do Liverpool? O Liverpool, quer ver, assim, eu assim, não tenho os, né, detalhes, porque quando eu vim para o time, né, do Liverpool, que a gente já comentou aqui, o Liverpool ele vai ser retomado a partir desse ano ou do ano que vem. Nós já temos uniforme novo, então vai de novo voltar o Liverpool, aquele lá dos anos 80. Então, quer dizer que eu lembro que o Carlão, ele jogou no time, né, do Liverpool, é o único, né, sabe, né, jogador assim, que atualmente ainda joga hoje, que provavelmente vai fazer parte, né, desse novo, né, Liverpool. Mas o Liverpool teve uma história assim, muito antiga, lá no tempo do Newsboys, lá no tempo, né, do cunhado, né, do Jairinho. Existe uma história muito interessante lá do campeonato que tinha acabado, depois parece que não tinha acabado. Daí essa história eu não conheço, então daí os mais antigos que sabem, né, contar bem a história. O próprio, né, Jairinho, o seu Darcy, o, né, Longino, mas é uma história também bem legal, lá do início, né, dos anos 80. Futsal, tu jogou em algum time assim, que você queira contar? E futsal também, assim, a gente sempre tive, né, parceria, né? Mas assim, o futsal, né, para mim, né, o João Paulo, eu participei, né, das bases aí, 2017, 2018, eu fui praticamente o dirigente mais premiado dentro, né, de Correia Pinto, que eu consegui em 2 anos ali, 17, 18 títulos, né, títulos não, me perdoe, eu consegui, digamos assim, sabe, né, premiações, 2017, 2018, porque nesses anos ali, 2016, 17, 18, e até mais que isso, a gente sempre teve as bases, né, do Leãozinho Baio, do próprio, né, da própria Nefemec, depois do Ema Sevem,